Eu me tornei um Zombie-Wolf. Capítulo 361. Associação de Mercenários 2. Eu saúdo o mestre. Sven curvou-se diante de Aston. Espero que sua jornada tenha sido frutífera. Não posso dizer que não foi. Aston sorriu vendo sua convocação de confiança depois de tanto tempo. Eu posso ver que você tem treinado também. Antes de partir para Euporia, Aston teve que deixar Sven, Celeste e Gokung para trás, pois Drácula queria que Aston se concentrasse em seu desenvolvimento, ao invés de sua convocação. Aston estava um pouco cético no início, mas agora que viu o crescimento deles, sabia que tomou a decisão certa. Todos os três eram fortes. Mais fortes do que antes. Celeste também parecia mais dócil. O fato de ela não ter corrido até Aston no momento em que o viu falou muito. Talvez ele devesse receber dicas de Drácula sobre como mantê-la assim. Quanto a Gokung, ela ainda cedeu à sua natureza animalesca de vez em quando, por isso ainda tinha o coleira no pescoço. Sven, ele era tão cortês quanto antes, apesar de ter crescido ao máximo. Mas sua força foi muito além do que Aston havia imaginado. Sven havia oficialmente atingido o grau e ultrapassaria esse limite em breve. No entanto, havia uma convocação mais forte que eles ainda não conheceram. Sem perder nenhum momento, Aston convocou o Atlas. No momento em que pisou na sala de treinamento, Aston notou a mudança visível na expressão de Sven. Ele não era mais o mais forte do grupo e não era uma sensação nada agradável. Por muito tempo, ele foi o mais próximo de seu mestre, mas agora sua posição estava em perigo graças a um ser muito superior a ele. Meninos, bestas e enxada, eu gostaria que você conhecesse Atlas. Aston disse enquanto apontava para o gigante parado atrás. Anteriormente ele era um Shiran, agora uma monstruosidade morta-viva. Espero que vocês se deem bem e não me causem problemas desnecessários. Antes que Aston pudesse dizer ou fazer qualquer coisa, Atlas e Sven se lançaram um contra o outro e uma briga começou do nada. Sven usou sua lâmina de sombra para atacar implacavelmente um Atlas desarmado. Mas mesmo assim, ele não estava tendo nenhum sucesso. Por mais que tentasse, Sven não conseguia acertar um único golpe eficaz no gigante. Depois de alguns segundos, Atlas desistiu completamente de se defender, pois os ataques de Sven não estavam tendo muito efeito sobre ele de qualquer maneira. Na verdade, Atlas estava basicamente brincando com Sven, enquanto o último fazia o possível para causar algum dano ao gigante. A luta foi ficando séria aos poucos e, como resultado, a área de treinamento sofria pequenos danos a cada golpe que trocavam, reforçando a sala para acomodar os duelistas. A IA sem nome da nave anunciou. No momento seguinte, a sala havia mudado consideravelmente. O piso de cerâmica foi instantaneamente substituído por metal. O mesmo aconteceu com as paredes e o teto também. Aston permitiu que o duelo continuasse. Foi uma boa oportunidade para ver o quanto Sven havia crescido desde a última vez que o viu. Demorou um pouco, mas Sven finalmente percebeu que não venceria a luta se continuasse atacando o Atlas de cabeça. Atlas simplesmente tinha muito HP e defesa. Derrubá-lo não seria um trabalho fácil de fazer. Observando lutar, Celeste e Gokung decidiram se juntar a eles, mas Aston levantou a mão para detê-los. Não havia necessidade de ninguém interferir em seu assunto. Deixe-os brigar. Isso é tudo que ele disse enquanto os observava do lado de fora. Aston sabia quem iria vencer e, de certa forma, Sven também. Até agora, Atlas nem tinha lutado. Ele estava simplesmente brincando com Sven. Ei gordo, lute sério, eu vou ser o próximo a chutar o seu traseiro. Aston gritou com ele. Não tenho tempo para ficar sentado aqui para sempre. Este capítulo carrega diariamente em Novelbeam.60 metros. As palavras de Aston quase fizeram Atlas saltar de sua pele. Ofender Aston era a última coisa em sua mente, então ele ficou sério. Na próxima vez que Sven balançou sua espada para ele, Atlas não bloqueou o golpe e, em vez disso, arrebatou e mergulhou no peito de Sven. Não destruiu o último, mas aquele movimento foi o suficiente para Atlas mostrar sua supremacia.
Sven aceitou sua derrota graciosamente e foi isso. Uma nova hierarquia havia sido estabelecida entre seus convocados. O duelo terminou na hora certa, pois um momento depois, um anúncio foi feito. Estamos prestes a chegar ao destino. Por favor, apresente-se imediatamente ao centro de comando. Aya murmurou sem emoção. Finalmente. Ashton esticou seus músculos antes de sair da sala. Todos vocês, entrem. Meia hora depois. O lugar é bastante animado. Ashton murmurou. Ele estava olhando para fora da cúpula da nave enquanto se aproximavam de uma estação espacial. Era seguro dizer que Ashton ficou surpreso, pois era a primeira vez que via algo assim. A estação espacial tinha a forma de uma torre com centenas de naves voando ao seu redor. O tamanho da torre fazia até o maior dos navios parecer insetos voando em volta de uma melancia, o que o impressionava ainda mais. Parecia intimidador e misterioso ao mesmo tempo. Pela primeira vez, Ashton estava animado com alguma coisa, embora ele escondesse muito bem, seriamente. Os Shirans criaram um planeta literal do nada e esse balde de ferrugem é o que mais te excita. Sim, porque o planeta foi criado por Shirans. Se essa maravilha fosse criada por eles, eu não estaria tão empolgado quanto estou agora. Você não tem vergonha, sim, e você é o epítome da grandeza, não é? Você é tão bom que nem precisa de um corpo para arruinar o dia de alguém. No momento em que seus navios foram liberados para acesso, Ashton pôde ouvir vozes de todos os idiomas e sotaques misturados com as vozes robóticas dos Ais. Era uma espécie de sinfonia estranha que fazia Ashton se sentir como se estivesse em algum tipo de mercado. Bem, seu palpite não estava muito errado. A estação espacial, simplesmente conhecida como T-Kernel, oferecia mais serviços do que Oporia ou qualquer outra civilização de nível médio tinha a oferecer. O kernel é um lugar onde tudo e qualquer coisa é possível, desde que você tenha dinheiro e autorização para acessá-los. Lycaon informou Ashton. Como você não tem os dois, não terá acesso a muitas coisas. Mas é por isso que estamos aqui. Para garantir que você saiba o que precisa. Primeiro de tudo, deixe-me dizer. Seu nível, habilidades ou qualquer coisa sobre você não importa aqui. Frank entrou na conversa. A única coisa com a qual eles se importam é a sua classificação de mercenário. Quanto maior a sua classificação, mais trabalhos de nível superior você pode obter da associação. À medida que avança, mais vantagens serão desbloqueadas e você poderá acessar outros andares da Torre Kernel. Entendi. Ashton acenou com a cabeça. Se você não se importa que eu pergunte, quais são os 3 níveis? Nós meio que tivemos nossas licenças revogadas no momento em que ele se transformou em piratas. Frank coçou o queixo de vergonha. Eu acredito que o ditado, você não pode ter seu bolo e comê-lo também, é verdade. Dito isso, Drácula finalmente quebrou o silêncio. Já que nenhum de nós pode acompanhar você e Ana até lá, pedi a Verina e Irina para guiá-los. Não se preocupe, eles não vão ficar perto de você por muito tempo. Eles têm suas próprias missões para lidar. Ashton olhou para eles por alguns segundos antes que as portas se abrissem e eles saíssem do navio. Uma vez fora, Anne e Ashton foram acompanhados pelos gêmeos que já haviam se aventurado dentro do kernel, enquanto eles estavam ocupados em Euporia. Em sua ausência, os gêmeos já haviam se registrado como mercenários e feito algumas missões. Não foram eles que contaram a Ashton sobre isso, mas sua convocação que acompanhou as senhoras a essas missões enquanto Drácula as treinava. Embora ele tivesse conseguido entrar na torre, eles ainda precisavam passar por uma verificação de segurança obrigatória. O check em si não foi um problema, mas a fila era muito grande. Enquanto esperavam por sua vez, Ashton notou alguns alienígenas entrando na torre sem esperar por nenhuma verificação de segurança. Verina notou seu olhar e sussurrou em seu ouvido. Eles são mercenários de alto escalão. Como tal, eles não precisam passar por verificações de segurança como nós. Além disso, eles têm um porto dedicado para si mesmos, onde podem estacionar seus navios a qualquer momento. Eles querem sem autorização. Entendo. Essas são as vantagens que Lycaon estava falando.
Alguns deles. Verina acenou com a cabeça antes de entregar a ele um cartão preto de aparência estranha. A propósito, este é um tipo de cartão de transação. Tem 10.000 ienes nele. Quanto aos ienes, eles são uma das 3 formas de moeda universalmente aceitas. Vovô disse-me para dar a você. Parece que vou ter que agradecer ao seu velho por isso. Ashton graciosamente aceitou o dinheiro e após a checagem de segurança entrou na torre. Ashton sabia que o lugar deveria ser grande, mas era absolutamente gigantesco por dentro. Era facilmente a maior estrutura artificial que ele já tinha visto em sua vida. Uau! Ana murmurou. Eu sei direito. Irina respondeu. De qualquer forma, as coisas importantes primeiro. Siga-me, por favor. Eles pegaram um elevador e desceram para o andar mais baixo que puderam. Era lá que a associação de mercenários estava localizada. Ashton ficou surpreso ao ver a falta de seres vivos no local. Apenas robôs podiam ser vistos em todos os lugares. Um desses robôs correu imediatamente em direção a Verina no momento em que ela assobiou. Era um pequeno robô em forma de bola que parecia não receber manutenção regular. Uma de suas mãos não funcionava, enquanto seus olhos piscavam como uma lâmpada quebrada. Como posso ser útil a você? Assim que ele falou, outro robô apareceu perseguindo o anterior. Minhas desculpas por essa recepção estranha. O robô suspirou. Meu nome é Ena 117. Como posso ajudar esta noite? Eu me tornei um Zombie-Wolf. Capítulo 362. Associação de Mercenários. 3. Ao contrário do robô anterior, Ena 117 tinha um corpo humanoide. Na verdade, se ela não tivesse se apresentado como um robô, Ashton teria acreditado que ela era uma alienígena. Isso é o quão realista ela parecia. Sem mencionar que sua personalidade e a maneira como ela se comportava, tudo nela se assemelhava a um ser vivo. Ela era mais um clone do que um robô. Antes que Ashton tivesse a chance de responder, Irina interveio. Eles estão aqui para concluir o registro para a licença de mercenário. Oh, maravilhoso! Ena bateu palmas com entusiasmo. Você poderia me dizer seu nome e afiliação? É necessário para procurar sua solicitação de registro. Está sob Ashton Fenrir One, afiliação, neutra. Irina continuou. Ashton não tinha ideia do que diabos estava acontecendo lá. Irina estava falando sobre ele, mas ele não tinha ideia do que ela estava falando. Depois de procurar algo em um dispositivo portátil, Ena olhou para Ashton e Ana. Sem o conhecimento deles, ela clicou em uma imagem deles para ser armazenada no banco de dados da associação. Enquanto fazia seu trabalho, Verina não aguentou mais e fez uma pergunta séria a Ena. Não quero ofendê-lo nem nada, mas o trabalho de registrar novos mercenários não é deixado para os modelos de IA de baixo custo, como o robô anterior. Sim, você está correto. Ena respondeu sem levantar os olhos da tela. Normalmente, eu só atendo clientes de nível 5 ou superior. Mas como eu estava na área e você teve uma experiência desconfortável por causa do rollerbot antes, pensei que era apenas justo. Eu ajudei de todas as maneiras possíveis. Um momento depois, ela entregou o dispositivo a Ashton e continuou. Por favor, escolha um nome de mercenário para vocês. Sua identidade real permanecerá não revelada aos clientes para manter a justiça para os outros mercenários, bem como para proteger sua privacidade. Você terá a opção de tornar suas informações públicas assim que atingir o rank 3. Eu vejo. Ashton ficou feliz com o acordo. Após os eventos de euforia, ele não tinha certeza se usar seu nome tão livremente seria benéfico para ele. Michael pode não persegui-lo, mas ele começou uma briga com os radicais. Embora eles parecessem fracos e indiferentes às vezes, não era uma boa ideia ostentar seu nome no espaço. Eles podem não ser capazes de fazer nada com ele, mas eles podem atacar Ana, e ele com certeza não vai deixá-la passar pelo que ela passou em euforia. Nunca mais. Que tal? Ceifador? Ashton murmurou depois de pensar nisso por um tempo. Parece ameaçador, mas aceitável. Ena rapidamente digitou algo no dispositivo e se virou para Ana. E você, senhora? Bela. Maravilhoso.
Isso cuida da parte administrativa das coisas. Agora, por favor, depositem o valor da garantia de 4.000 ienes cada. Ashton se virou para Verena, que tinha um sorriso malicioso no rosto. Quando ela lhe deu o cartão com dinheiro, ele pensou que os progenitores estavam lhe dando um fundo inicial. Mas, para sua surpresa, na verdade era para concluir o processo de registro. Acho que não tenho o direito de reclamar. Afinal, eles me deram o dinheiro. Quem sabe quanto tempo levaria para conseguir o dinheiro sozinho? Isso mesmo. Seja grato por sua gentileza, sua aberração ingrata e poderosa. Isso é bom vindo de você. Quando foi a última vez que você me agradeceu por deixá-lo apodrecer meu cérebro? Que tal você me agradecer por salvar sua bunda uma e outra vez? Porque eu deveria. Afinal, sou uma aberração ingrata e poderosa. Toque. Ashton entregou o cartão a Anna, que prontamente o devolveu após descontar o referido valor. Isso é tudo. Levará alguns minutos para gerar seus cartões de mercenário. Anna relatou enquanto colocava o dispositivo no bolso. Enquanto isso, você gostaria de saber mais sobre as regras e regulamentos da Associação de Mercenários? Seria ótimo se você fizesse isso por nós, respondeu Anna. Anna não perdeu tempo depois disso. A primeira coisa que ela explicou foi como funcionava o processo de contratação. Em termos básicos, um cliente oferecerá um trabalho à associação e as recompensas associadas ao trabalho. Com base nos termos do trabalho, a associação decidiria se o entregaria a um mercenário ou a um grupo de mercenários ou se estaria aberto a qualquer mercenário aceitar essa oferta. Geralmente, os trabalhos com recompensas mais altas eram frequentemente atribuídos aos mercenários de alto escalão, pois eram frequentemente procurados. Já os contratos em aberto foram atribuídos com base no sistema de reputação. Sua reputação afetará como a associação irá tratá-lo. Você pode ganhar reputação completando missões e realizando feitos reconhecíveis. Anna explicou, sua reputação também contribuirá para o sistema de classificação que varia do nível 1 ao nível 10. O tratamento que você receberá na Torre Kernel aumentará com base em suas classificações. A essa altura, outro rollerbot chegou, com a licença mercenaria de Ashton e Anna. O cartão preto com bordas douradas quase não tinha informações sobre eles. Isso foi até que eles pressionaram no meio dela. Um momento depois, uma tela eletrônica apareceu no cartão com todas as informações necessárias sobre eles. Seu nome de mercenário, posição, saldo bancário, bem como reputação atual, que era 0 em 200. Em outras palavras, eles não receberiam nenhum tratamento especial dentro da torre. Sublinhando nome mercenário, reputação, 0200, novato, classificação, 1 classe, não divulgado nível, grau C, médio, feitos ou conquistas, nenhuma afiliação, nenhuma missões concluídas, nenhuma. Sublinhando na parte inferior da tela havia duas guias, missões concluídas, e, feats or achievements. Até agora, ambas as páginas estavam em branco. O que era óbvio, já que também não tinham reputação. Conforme você continua completando missões e conquistando proezas, elas serão adicionadas automaticamente à respectiva coluna. Anna explicou. Além disso, a taxa para concluir um trabalho seria transferida para você assim que você o concluísse, após a dedução de 25% como comissão. Não se preocupe, conforme você sobe na classificação, a taxa de comissão diminui. Ela continuou, lembre-se de que, assim como o sucesso em uma missão aumentaria sua reputação, não fazê-lo também a reduziria. É por isso que é sugerido que você escolha apenas missões adequadas ao seu nível e não seja ambicioso demais. O ranking sistema é criado para sua própria segurança mais do que qualquer outra coisa. Anna ouviu com muito cuidado, mas Ashton não. Ele tinha suas próprias perguntas a fazer. Como você determinou minha nota? Eu não me lembro de você ter perguntado sobre isso também. Como um robô para Serena, temos scanners embutidos capazes de determinar isso. Bem, a varredura tem apenas cerca de 70% de taxa de sucesso, então frequentemente cometemos erros.
pois a varredura em si depende das estatísticas do usuário e nada mais. Se houver alguma discrepância, informe-me e corrigirei instantaneamente. Eu vejo. Ashton deu um suspiro de alívio. A nota está incorreta. Na verdade, sou nota D, não nota C. Por favor, mostre-me o seu cartão. Depois de ajustar um pouco, Ena devolveu o cartão a Ashton e agora mostrava que ele era um ser de grau D e não C. Aquela passou perto. Não pensei que outras civilizações desenvolveriam tal tecnologia tão cedo. Sim, eu quase pensei que ela sabia meu nível cumulativo. Obrigado por se juntar à Associação Mercenari. Espero que você alcance grande sucesso nos próximos anos. Ena desejou-lhes boa sorte ao sair. Você pode aceitar pedidos de trabalho no andar logo acima. Se você tiver qualquer outra dúvida, pode revisitar este andar e alguém o ajudará por uma pequena taxa de 20 ienes por pergunta. O grupo assentiu e partiu para o andar superior. Ashton guardou seu cartão no bolso e estava prestes a sair do elevador quando acidentalmente o ativou e clicou na seção de conquistas. A tela se iluminou, mas desta vez, tinha outro ícone. Um mais foi criado lá. Por curiosidade, Ashton clicou nele e uma nova janela se abriu à sua frente. Na tela, seus feitos eram visíveis. Pelo menos os feitos que ele conseguiu em Euporia. Sublinhando, selecione as conquistas que deseja adicionar. Maior adversário da Hydra, traço maior 100 pontos de reputação, valor máximo atingido. Maior Gripon Crisis Manager, traço maior 40 pontos de reputação. Maior Behemoth Slayer, traço maior 100 pontos de reputação, valor máximo atingido. Maior aquele que completou 7 provas euforianas, traço maior 70 pontos de reputação. Maior quarto titular do assento de julgamento euforiano, traço maior 60 pontos de reputação. Por favor, note que uma vez que as conquistas foram adicionadas ao seu currículo, elas não podem ser removidas. Sublinhando o titular do assento. Espere. É porque eu matei Jacqueline? Isso faria sentido, entendo. Você já tem tantos pontos de reputação para reivindicar. Verina murmurou enquanto passava pela janela de informações. Tanto Irina quanto eu só ganhamos 60 pontos de nossas realizações em Euporia. E você, Ana? Quantos pontos você ganhou? Você consegue? Deixe-me verificar. Ana murmurou e fez a mesma coisa que Ashton. 102. Nada mal, certo? É muito melhor que o nosso. Irina encolheu os ombros, considerando que nossa pontuação chegou a 120 depois de concluir 2 trabalhos. Eu tenho uma pergunta. Ashton voltou para dentro do elevador. Vocês vão em frente. Eu volto em um momento. Você sabe que pode nos perguntar primeiro, certo? Verina sorriu. Por que você está tão ansioso para desperdiçar seu dinheiro fazendo perguntas a eles? Ashton teve um momento de lâmpada, mas ficou um pouco envergonhado ao sair do elevador. Acho que posso fazer isso. Depois de adicionar essas conquistas, elas se tornam visíveis para os outros verem. Embora estivesse feliz por poder obter alguns pontos de reputação e obter acesso a melhores solicitações de emprego, isso também se tornou uma fonte de preocupação para ele. Mesmo que ele escondesse seu nome verdadeiro e também pudesse alterar sua aparência, não demoraria muito para alguém ligar os pontos à sua identidade real se visse essas conquistas. Afinal, ele foi o único que realizou tais feitos nos últimos tempos. Especialmente, Gripon Crisis Manager e Fort Euporian Trial Seattle. Essas 2 conquistas poderiam facilmente denunciá-lo aos radicais e ele não queria isso. Dito isto, se as conquistas fossem visíveis para todos verem, ele provavelmente não as adicionaria ao seu currículo. Pelo menos não até que ele fosse forte o suficiente para enfrentar os radicais como um todo. Não. Ninguém pode ver as conquistas, exceto você e a associação depois de atribuí-las. Verina respondeu. No entanto, existem alguns trabalhos que fariam você liberar essa informação como uma cláusula para ser empregado. A maioria dos cargos de alto escalão costuma pedir aos mercenários que liberem essas informações sob um contrato de confidencialidade. Irina entrou na conversa. Eles não podem divulgar essa informação para mais ninguém.
ou a própria associação iria caçá-los. Entendo. Ashton coçou o queixo. Vai demorar um pouco para eu receber esse tipo de missão. Mesmo assim, posso simplesmente ignorar os pedidos de trabalho que exigem que eu revele as informações. Tudo bem, vamos adicionar eles por enquanto. Sublinhando sua classificação aumentou. Classificação atual, 2. Reputação atual, 370.000. Novato não tão novo. Sublinhado eu me tornei um Zombie Wolf. Capítulo 363. Grupo Mercenário de Elite. 1. Ashton se dirigiu para conseguir seu primeiro emprego como mercenário. No entanto, em sua posição, muitos não estavam disponíveis em primeiro lugar. Aqueles que estavam disponíveis para ele não estavam disponíveis para Ana, pois ela ainda estava presa no nível 1. Ela queria que Ashton partisse em uma missão adequada para ele, enquanto ela ficaria com os gêmeos, já que a posição deles era a mesma. No entanto, desde o incidente com Darjude, ele se tornou super protetor com ela e não queria deixá-la sozinha, mas não tinha escolha. No final, ele concordou que era melhor deixá-la com os gêmeos, mas não sozinho. Sven deveria ficar dentro de sua sombra e protegê-los se surgisse a necessidade. Este foi o seu compromisso. Inicialmente, ele queria deixar Atlas com ela, mas considerando que ele ainda não estava totalmente domado e era imprevisível, Ashton decidiu deixar Sven. Além disso, como Sven já havia participado de 2 missões com os gêmeos, era melhor deixá-lo com eles. Depois disso, os gêmeos aceitaram um trabalho de escolta pré-combinado e partiram junto com Ana e Sven. HM. Eu deveria procurar um emprego bem remunerado, eu acho, pode apostar. Ser um mercenário não é barato. Felizmente, você tem algum dinheiro restante de antes. Ele virá a calhar. Especialmente quando você tem que pagar por sua viagem, alimentação e hospedagem. Ashton assentiu e começou a analisar o quadro de avisos para as últimas solicitações de trabalho. Os que ela poderia solicitar eram missões inúteis de busca e recuperação ou algum tipo de coleta de plantas. Esses tipos de missões não davam dinheiro ou experiência de combate suficientes. Esses eram os 2 critérios que Ashton se recusava a abrir mão. Afinal, a única razão pela qual ele se tornou um mercenário foi ficar mais forte e subir de nível mais rápido. Havia um ditado Shiran relacionado ao dinheiro, não me lembro bem, mas era mais ou menos assim: uma pessoa nunca pode ter dinheiro suficiente. Eu não esperaria mais nada de vocês bastardos gananciosos, para ser honesto. Ashton sorriu, mas desta vez, posso concordar com seus modos. Eu preciso de dinheiro para muitas coisas, especialmente informações sobre os Shirans, e isso vai ser caro. Eles ficaram quietos por muito tempo, considerando que um de seus generais simplesmente desapareceu do nada. Eu não sei sobre isso agora, mas quando eu estava vivo, Beelzebub não era muito respeitado pelo conselho. Duvido que tenham mudado de opinião sobre ele mesmo depois de 1 milênio. Dito isto, eles irão procurá-lo eventualmente, mas não tão cedo. Ashton apenas balançou a cabeça e não respondeu. Desde que ele recuperou sua habilidade, percepção, ela estava hiperativa. Ashton podia sentir, ver e ouvir coisas que normalmente não seria capaz. Era o mesmo com seus outros sentidos também. A viagem para Euporia provou ser mais frutífera do que ele pensava. Dito isto, sua percepção foi a razão pela qual ele imediatamente percebeu a comoção que lentamente se dirigia em sua direção. Pelo que ele pôde ouvir e entender, alguns mercenários de elite estavam vindo em sua direção e causando confusão. Por alguma razão, eles queriam reivindicar os cargos de nível inferior em vez de reivindicar empregos adequados a seus níveis. Esta foi a razão pela qual os jogadores classificados no nível 1 ou 2 foram tão inflexíveis em não deixá-los fazer isso. Mas não é como se eles tivessem uma escolha no assunto. Embora qualquer pessoa fosse elegível para aceitar qualquer solicitação de trabalho que quisesse, desde que se qualificasse para isso, era uma regra tácita não aceitar empregos inferiores ao posto do mercenário. Foi por essa razão que Ashton não acompanhou Anne e as gêmeas em sua missão de escolta. Mas agora parecia que ele deveria ter feito isso. Eu entendo por que eles estão perdendo a cabeça com esse assunto.
Ashton pensou consigo mesmo. Se o empregador pudesse conseguir mercenários de melhor classificação para fazer seu trabalho por um preço barato, é óbvio que eles iriam atrás deles em vez dos habituais de baixo escalão. Esses filhos da puta estão basicamente tirando o emprego deles. Você sabe que é um deles, certo? Você pode ser forte, mas ainda é um ranquear baixo. Então, Ashton balançou a cabeça e suspirou como nunca antes. Problemas. Exatamente o que ele não estava procurando. Ele se virou e viu cerca de 20 ou mais pessoas caminhando em sua direção. O grupo mercenário consistia em vários tipos diferentes de alienígenas. Alguns Ashton tinha visto antes, e alguns ele não tinha. A única coisa que todos eles tinham em comum era sua armadura dourada e o logotipo de um hexagrama preto gravado em seu membro superior. Provavelmente era o símbolo de seu grupo mercenário. Ashton desviou o olhar da tatuagem de hexagrama e analisou suas engrenagens. Apenas um olhar foi o suficiente para ele saber que o grupo mercenário tinha que ter um poderoso patrocinador. A razão por trás de sua lógica era que todos eles tinham equipamentos raros. Ele ainda estava entendendo o conceito do novo sistema monetário dos Cienos. Mesmo assim, ele poderia dizer que apenas um conjunto de armadura provavelmente custaria cerca de 15 a 25 mil ienos. O que foi o suficiente para comprar uma nave espacial de terceira mão voltada para viagens ou sem combate. Algo que Ashton não possuía. Não fique com ciúmes. Você possui algo que seu patrocinador nunca pode sonhar em ter. Troco você por um cruzador de batalha sem hesitar. Foda-se. Sim, sim, mas a palavra com F me lembrou de algo. Ashton mal conseguiu conter a risada só de imaginar qual seria a reação de Astaroth. Você disse que houve uma orgia intergaláctica, certo? Então por que você ainda é virgem? Eu terminei de falar com você sobre esse assunto. Foi um erro trazê-lo à tona em primeiro lugar. Antes que Ashton pudesse responder, alguém agarrou seu ombro e tentou empurrá-lo para o lado. Infelizmente, eles não foram capazes. Ashton se virou para ver que uma das pessoas do grupo de mercenários ainda o segurava. Ele era um homem musculoso, de pele pálida, sobrancelhas finas, nariz grande e rosto quadrado engraçado. A pessoa era um dos alienígenas que Ashton não conhecia. No entanto, além dos músculos, não parecia haver nada com que ele tivesse que se preocupar do homem. Especialmente quando ele era apenas um ser de grau C. Você precisa de alguma ajuda? Ashton perguntou educadamente, sabendo que o homem havia ficado nervoso. Basta movê-lo. Seremos os primeiros a aceitar certos pedidos de trabalho. Ashton pensou que nada poderia ser mais engraçado do que o rosto perfeitamente quadrado do alienígena, mas ele estava errado. A voz esganiçada do alienígena era ainda mais engraçada. Ashton quase pensou que estava conversando com um brinquedo esponjoso. Claro, vá em frente. Ashton se afastou porque não tinha motivos para brigar com pessoas desconhecidas. Aos seus olhos, todos eles eram mercenários tentando ganhar a vida. No entanto, se eles lhe dessem uma razão para enfrentá-los, de alto escalão ou não, ele iria chutar o traseiro deles. Mas ele gostaria de manter a situação o mais pacífica possível. Bro. Por que você está ficando tão sensato? Eu não faço ideia. Eu me tornei um Zombie-Wolf. Capítulo 364. O grupo mercenário de elite. 2. Os mercenários ficaram olhando para o quadro de avisos por horas. A essa altura, os robôs administrativos do andar de baixo surgiram para ajudá-los a encontrar uma missão adequada para eles. Mas eles recusaram veementemente a oferta. A essa altura, os jogadores de baixo escalão estavam ficando frustrados além de qualquer medida. Ainda assim, não era como se eles pudessem ter feito algo sobre eles. Especialmente porque eles sabiam quem os estava apoiando. Quanto a Ashton, ele estava olhando para eles sem noção. Enquanto os outros mercenários de baixo escalão partiram, ele ficou lá. Porque ele iria embora. Ele estava lá para conseguir um emprego e não iria embora antes de conseguir um. No entanto, quanto mais ele ficava lá, mais interessado ficava no grupo de mercenários. Parece que eles estão procurando por uma missão específica. Ashton pensou, mas por quê?
Eles sabem de alguma coisa e não querem que mais ninguém saiba. Talvez você devesse tentar investigá-los. Tente pedir a um dos bots para buscar seus detalhes. Aposto que você poderia pelo menos colocar as mãos no registro de serviço deles, como forma de curar seu tédio. Ashton decidiu seguir o conselho de Astaroth e pediu a um rollerbot os registros de serviço do grupo mercenário. Depois de pagar uma pequena taxa de 10 ienos, ele pegou o arquivo digital e começou a folheá-lo. Dizer que ele encontrou muitas coisas estranhas no arquivo seria um eufemismo. Droga! Esses não são mercenários. Eles são a porra de um exército de sobrenaturais. Ashton ficou com os olhos arregalados ao ler a descrição deles. Esses mercenários faziam parte de um grupo maior conhecido como Goldwater Clan e eram uma das presenças mais ativas na galáxia. Eles eram um grupo surpreendentemente grande com mais de 15 mil membros ativos. O grupo foi aparentemente criado por um dos 7 seres que transcenderam os limites impostos a eles. O que significava que eles não eram seres de grau A, mas algo mais. Algo muito mais forte do que qualquer outra coisa. Isso é mesmo possível. É sim. Mestre Serap foi o primeiro de nossa espécie que ascendeu aos limites impostos a nós pelos precursores. Por que você acha que nós, alunos da primeira série, o seguimos cegamente? Queríamos saber o segredo de como ele conseguiu a façanha de ser um S-Ranker. Você é tão otário. Mas ele nunca disse a nenhum de nós nada sobre isso. Eu até suspeitei que ele esqueceu tudo. Ou alguém o fez esquecer. Tinha que ser uma dessas coisas. Acho que é por isso que ninguém queria perturbá-los. Se alguém lutasse contra eles e a notícia se espalhasse, seu líder destruiria a galáxia para consertar seu ego ferido. Mas pensar que há mais 7 deles, tão independentes dos Chirons. Talvez a galáxia tenha mudado muito mais do que eu pensava inicialmente. Há mais alguma coisa sobre o misterioso S-Grader? Ashton balançou a cabeça. Como era um registro de serviço, continha apenas informações básicas sobre o grupo mercenário e o restante era preenchido com a lista de trabalhos que o grupo havia concluído. E eles concluíram muitos deles. Como se mais de 500 deles estivessem listados nos dados fornecidos a Ashton. Finalmente fez sentido porque eles estavam recebendo tal tratamento VIP da associação. Observá-los recebendo tratamento especial lembrou Ashton de como ele recebeu um tratamento semelhante da guilda na Terra. Havia algo ainda mais interessante. Ele era muito mais forte do que antes, mas na escala galáctica, ele era apenas mais um peixe comum no mar. Nada mais. Uau, você está ficando poético também. Que tal deixar a luta para trás e começar a escrever? Não brinque. Bom, se você tivesse concordado com meu pedido, eu teria tomado seu corpo. Por quê? Você está tão desesperado para deixar seu VK para trás, que quer dominar meu corpo de todas as coisas. Você devia se envergonhar. Neste momento, a conversa de Ashton e Astout foi interrompida pela legenda quadrada do grupo mercenário. Ashton só viu pelo canto dos olhos enquanto ele gritava de frustração. Parece que eles finalmente encontraram a missão que estavam procurando, mas havia algum tipo de restrição nisso. De todos os pedidos de trabalho, por que este tem que ser restrito? Squareface gritou com o Botena. Nossas desculpas, senhor, mas parece que quem está por trás do pedido de trabalho proibiu estritamente qualquer um que esteja no nível 3 ou superior de aceitar o pedido. Um Enabote diferente respondeu em uma tentativa de acalmar os nervos furiosos do alienígena. Se você me der algum tempo, posso procurar um pedido de trabalho muito melhor do que este nojento HM. Então precisamos de uma pessoa de nível 3 ou inferior para aceitar o pedido, certo? Sim, senhor. Desde que seja um funcionário de baixo escalão que aceite o pedido, você pode aceitar o trabalho. Ena respondeu, no entanto, a pessoa que aceita o pedido deve ser um mercenário independente com afiliação neutra. Ou seja, a pessoa não deve pertencer a nenhum grupo mercenário. Sim, eu descobri isso. Não deve ser difícil, afinal, insetos são bastante comuns em cara quadrada. Virou para trás para procurar alguém que se encaixasse nos critérios.
apenas para ver que os de baixo escalão já haviam deixado a torre ou se retirado para seus quartos. Que diabos? Para onde foram todos eles? A sala estava lotada com eles alguns momentos atrás. Senhor, resta um. Devemos tentar recrutá-lo. Um dos mercenários apontou para Ashton, que agia como se estivesse perdido em seu próprio mundo. Squarface olhou na direção que o deputado estava apontando para encontrar o homem que havia encontrado antes. Ele não estava tão interessado em selecionar Ashton, pois deu a ele alguns sentimentos estranhos. O homem estava em torno do nível 2 e ainda assim ele era tão forte. Se fosse possível, Squarface nem teria pensado em olhar na direção de Ashton. Mas como ele era o único no corredor que poderia ajudá-lo, Squarface decidiu pedir ajuda de Ashton. Eu me tornei um Zombie-Wolf. Capítulo 365. Introduções. 1. Vou considerar por 2.000 ienos. Adiantado. Esta condição não é negociável. Ashton mal conseguia segurar sua cara de póquer enquanto pedia dinheiro descaradamente em troca de ajudar os mercenários da Goldwater. O olhar no rosto do mercenário disse tudo. Eles provavelmente esperavam que Ashton começasse a pular com a ideia de ajudar um grupo renomado como o deles. Afinal, não era todo dia que os mercenários da Água Dourada precisavam da ajuda de um Zé Ninguém como ele. Se houvesse outros funcionários de baixo escalão presentes, eles teriam aproveitado a oportunidade para trabalhar com eles e tê-lo em seu currículo. Inferno! Eles podem até começar a bater um no outro para conseguir o lugar. Mas não, este homem foi construído de forma diferente. Ele não compartilhava a mesma mentalidade que o resto deles. Assim que Ashton colocou sua demanda na mesa, o mercenário ficou perplexo. Ashton sabia muito bem que os mercenários estavam com pressa e como ele era o único que poderia ajudá-los, decidiu monopolizar a oportunidade para ele. É o mínimo que podem fazer por mim. Afinal, foi graças a eles que não pude aceitar o trabalho antes deles, seu bastardo ganancioso. Eu gosto disso. Leitos secos, eu digo, você diz muitas coisas. Por favor, espere enquanto discuto o assunto com o capitão. O mercenário pediu licença e foi falar com o cara de quadrado. Havia uma razão pela qual Ashton pediu 2.000 ienos e não mais. Porque a recompensa por completar o trabalho era de 2.000 ienos. Em vez de concluir o trabalho e receber sua recompensa, Ashton queria o dinheiro adiantado. Sem falar que, como ele aceitaria o trabalho, no momento em que fosse concluído, a recompensa seria creditada em sua conta. Então, basicamente, ele estaria fazendo 4.000 ienos de 2.000 ienos no valor de um trabalho. Como um homem sábio disse uma vez, isso é negócio, droga, suas habilidades de negociação são definitivamente melhores que as minhas, seu oportunista de sangue frio, você aprende essas coisas com o tempo. Ashton sorriu. Depois de deliberar por alguns minutos, alguns que pareciam estar bem próximos do próprio Squarface chegaram a negociar com Ashton. O homem parecia ser um giolo, a mesma espécie que atacou a Terra antes dos Cyrans invadirem a festa. Embora tivesse uma aura de superioridade ao seu redor, Ashton sabia que não era muito mais forte do que ele. Mesmo sua transformação parcial deveria ter sido suficiente para ensinar uma lição ao pirralho alienígena. A única razão pela qual Ashton não levantou um dedo sobre ele foi por causa de seu patrocinador desconhecido. Eu sou Kernoma, o vice-capitão do esquadrão de 1892 servindo sob o grupo de mercenários Goldwater. Kernoma ofereceu a mão para um aperto de mão. Ashton usou detecção e percebeu que havia um pó suspeito espalhado pela palma da mão. Se não fosse pelo treinamento que ele passou em Alporia, Ashton poderia nem ter notado a coisa na mão de Kern. Ashton olhou para as informações que recebeu através da detecção, e descobriu-se que era algum tipo de droga indutora do sono em forma de pó. Kern provavelmente estava planejando fazê-lo dormir e então tirar vantagem dele. Esses filhos da puta, parece que ele quer dormir com você. Vá em frente, tigre, pegue-o. Guarde seus fetiches para você, idiota de merda. Ashton estava um pouco aquecido agora.
Ele simplesmente queria fazer negócios. Mas esses filhos da puta queriam colocá-lo para dormir e depois forçá-lo a aceitar o pedido de trabalho? Obviamente, os robôs tentariam impedi-los de fazer algo assim. Mas, novamente, do jeito que eles têm deixado os mercenários fazerem o que quiserem, eles podem não fazer nada além de exortá-los a não fazer algo assim. Nesse caso, como um idiota responsável, era seu dever ensinar uma lição ao filho da puta. Ashton apertou a mão de Kearney sem demora. Assim que ele fez isso, um sorriso brilhou no sorriso de Kearney pensando que seu plano foi um sucesso. Mas antes que pudesse fazer qualquer outra coisa, Ashton empurrou sua mão diretamente no rosto de Kearney. Só levou um par de segundos para que a droga fizesse efeito, mas no momento seguinte, Kearney estava no chão, dormindo como uma criança. Ashton o agarrou pelo pescoço e jogou direto para os mercenários. Surpreendentemente, Ashton não levantou a voz nem nada para os mercenários. Em vez disso, ele se aproximou do Enabot e encarou-o ameaçadoramente. Se eu estiver correto, existe uma lei que proíbe os mercenários de se atacarem enquanto estiverem dentro da torre, certo? Ashton perguntou com um sorriso forçado antes de apontar para os mercenários. Um deles me atacou. Então que tipo de punição será para eles? Senhor, não tenho certeza do que está dizendo. O estranho Enabot respondeu. Na verdade, foi você quem os atacou. Tudo o que eles fizeram foi mostrar um gesto amigável quando você nocauteou o homem sem motivo algum. Squarface então zombou, enquanto o resto deles começou a rir alto. Ashton estava em apuros. Embora fosse verdade que eles tentaram usar a droga nele, não era visível a olho nu. Além disso, como os Enabots foram programados para ajudar os mercenários de alto escalão de qualquer maneira que pudessem, ela não aceitaria nada que colocasse a culpa em seus clientes. Foi por esse mesmo motivo que ela os ajudou, alegando que Ashton estava errado. Embora ele esperasse que Enabot fizesse algo para varrer a bagunça para debaixo do tapete, ele não esperava que ela ficasse tão descaradamente do lado dos malfeitores. Esses pedaços de merda corruptos, Ashton, você tem que controlar sua raiva. Não é o momento certo para reagir de maneira hostil. Trataremos deles mais tarde. Por enquanto, apenas saia dessa bagunça. Eu juro que esses filhos da puta vão se arrepender de ter feito merda assim em mim. Ashton respirou fundo. Mas você está certo. Eu preciso acalmar a situação primeiro. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.